Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Prosa Acadêmica. Esse programa foi pensado para você, para a gente falar sobre temas gerais, temas que estão associados ao conteúdo que você vê em sala de aula, mas que estão associados também à vivência da nossa sociedade e temas atuais. Nessa dinâmica, hoje nós vamos falar sobre feminicídio. Sobre esse tema, nós vamos conversar com a Jordana Viana. Ela é psicóloga clínica, formada pelo Centro Universitário de Brasília, UniCeub. É especialista em teoria psicanalítica na mesma instituição. Desenvolveu, no período de 1 ano, uma pesquisa nos serviços de atendimento à mulher em situação de violência no Distrito Federal e participou também de grupos de estudo no âmbito dessas temáticas. Atuou no núcleo de atendimento às famílias e autores da violência doméstica, na condução de grupos entre autores de violência doméstica. Nós recebemos também o professor Lucas Fernando, ele é filósofo, mestre em linguagens e doutorando em literatura, professor da nossa casa. Seja muito bem-vindo, professor. Seja muito bem-vinda, Jordana. Jordana, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco. Você acha que o número do aumento de casos de feminicídio se deve à criação da lei do feminicídio, à criação da própria lei da Maria da Penha, que ajuda e facilita o diagnóstico, a mensuração desses fatos, ou você acha que de fato há um aumento do índice de violência da sociedade, ou as duas coisas juntas? O feminicídio, ele já é uma questão antiga, né? As mulheres na nossa sociedade têm um histórico de violência e principalmente quando a gente fala de violência doméstica, né? Que é um tipo de violência que entra muito nos casos de feminicídio porque a maioria deles são cometidos por parceiros próximos, por maridos, namorados ou ex-companheiros. E sim, essa questão das leis é uma questão muito importante porque quando a gente vê um problema, para a gente enfrentar esse problema, a gente precisa nomeá-lo, identificá-lo. E a lei vem justamente para isso, né? E a gente vive numa sociedade, numa cultura que naturaliza a violência, né, contra as mulheres. E essas leis vêm para tipificar. A Lei Maria da Penha é uma lei muito importante que vem para colocar que a violência não é só uma violência física, né? Trazendo outros tipos de violência que muitas vezes são naturalizadas no nosso cotidiano, como violência psicológica, violência patrimonial, violência moral. Então, com certeza, essas leis vieram para dar mais visibilidade para essa questão, e eu acho que isso tem muito a ver com essa questão desse boom de feminicídio que a gente vem vendo, né? E justamente por essa questão de as mulheres estão tendo a oportunidade de identificar isso como violência e poder denunciar, mesmo que esses casos ainda sejam subnotificados. Pela sua experiência, você acha que o ciclo da violência que culmina no feminicídio, ele tem características, ele tem eventos anteriores que passam pela violência psicológica, violência patrimonial e culmina no feminicídio, ou o feminicídio já é o fato em si? Como é que você vê isso na sua vivência, na sua experiência? Sim, normalmente, quando a mulher sofre um caso de feminicídio, ela já passou por pelo menos 2 tipos de violência, que é a violência psicológica e a violência física. Né? Pelo menos esses 2. Professor Lucas, você acha, ou como é que você explica, como é que você vê essa questão da violência contra a mulher? Porque a tipificação da violência contra a mulher é caracterizada pela violência única e exclusivamente pelo gênero feminino. Onde é que se encontra historicamente fatos que podem explicar esse fenômeno? Bom, o que eu vou apresentar é uma perspectiva do Ocidente. Então, não vai entrar em fatos a questão da cultura oriental. É interessante salientar que tem a professora Djamila Ribeiro, que é uma filósofa brasileira, uma negra, inclusive, ela tem um trabalho, ela inaugurou um pensamento chamado O que é lugar de fala, que está sendo muito debatido dentro da sociedade no Brasil, mas ela também garantiu um espaço internacional no meio acadêmico devido a esse conceito. Então, nós estamos discutindo, por exemplo, o feminicídio, e como a própria psicóloga Jordana coloca, que antes de acontecer já tem um tipo de violência psicológica, social, e no caso da Djamila Ribeiro, o que é lugar de fala, ela vai exatamente caracterizar a questão do epistemicídio, ou seja, a morte do saber feminino. Também tem outras formas de morte de saberes. Mas nesse caso do aspecto feminino da mulher, então nós podemos imaginar, por exemplo, a cultura ocidental, a cultura masculina, principalmente do homem branco. Então, ele sempre fala, o homem, normalmente, heterossexual, fala sempre um lugar universal. Ele se coloca como alguém que fala
como se ele fosse exatamente o patamar da verdade, historicamente. Isso na Grécia Antiga, passa pela Idade Média, com o início da modernidade, com a ciência, ou seja, são dispositivos institucionais em que são os homens que desenvolvem aquilo que se diz como é verdadeiro. A validação do conhecimento passou pela cultura masculina. E esse tipo de discurso do homem universal acabou por muito tempo, é agora que está sendo uma discussão que as próprias mulheres estão levantando, mais nos anos 60, agora muito mais forte, juridicamente, academicamente. Então, o lugar de fala da mulher, na perspectiva da Djamila Ribeiro, é entender que a mulher, na concepção masculina, que a mulher falava no lugar específico e o homem no lugar universal. Então, isso que ela quer desconstruir. Todos nós falamos num lugar específico. Mas isso não foi compreendido por nós homens, infelizmente. Aquilo que se fala ao homem o lugar público e à mulher o lugar privado. Então, a mulher foi sendo excluída historicamente. É interessante que tem narrativas, não entrando na profundidade religiosa, mas tradições judaico-cristã, por exemplo, ou até a própria Grécia, a mitologia. Então, nós temos, na tradição judaico-cristã, temos a narrativa da Eva, que é a mulher que, de certa forma, apresenta o pecado, ela que desviou o homem, e também temos a figura feminina da Maria, que é aquela que é a virgem, etc. Então, tem perspectivas históricas que mostram, por exemplo, também um outro lado, a mulher que trouxe a confusão a partir da caixa de Pandora. Então, essa mulher foi muito associada a algumas tradições. A raiz ocidental, judaico-cristã, que a mulher ou ela é totalmente pecadora, que desvia o homem, ou quando ela é alguém pura, ela tem que ser ela é pura no seu espaço totalmente doméstico. Ou seja, ela também acaba não tendo um espaço público de expansão, de empoderamento ou de autonomia. Então, isso que é interessante ser salientado. Não foi pensado de uma forma de equidade, ou seja, os papéis sociais de uma maneira harmônica. E parece que a narrativa que a história conta, de fato, esses eventos, criam essa imagem da mulher. A história da Cleópatra, que foi uma grande líder, mas sempre se fala muito de alguém muito autoritário, e parece-me que a narrativa sempre coloca a mulher no status de liderança como alguém muito ruim. É interessante que, assim, engraçado, tem uma historiadora, Mari Del Priore, brasileira, professora da Universidade de São Paulo, USP, ela tem vários textos, né, acadêmicos que mostram figuras femininas, né, mulheres que se destacaram, no caso, no território brasileiro. Você fala da Cleópatra, mas tem mulheres no nosso território nacional, mas que, infelizmente, sempre há uma tentativa de mostrar uma outra face, né? Mas isso é possível de observar que há acesso a um conhecimento de mulheres na história do Ocidente. Eu posso citar uma, além da Cleópatra que você falou agora há pouco, da Hipátia, que existe um filme chamado Ágora, que era uma importante filósofa do final da Antiguidade para o início da Idade Média. Ela acabou sendo assassinada pela Inquisição da Igreja, pois ela não se compreendia o espaço da mulher, e muito menos filósofa, uma pessoa que pudesse desenvolver, produzir conhecimento, racional inclusive. Nós podemos também lembrar do período histórico das mulheres que, por ter algum contato divino, o espaço do sacerdócio é sempre masculino no Ocidente. Mas havia mulheres que é taxada de bruxas, e essas mulheres foram mortas, assassinadas, ou seja, é um ataque exatamente por uma questão até de gênero, se olhar bem historicamente. Então, não se compactuava a ideia de que uma mulher pudesse ter algum contato com o divino, e isso poderia ser entendido como algo maléfico. Então, assim, tem várias facetas do entendimento do que pode ser o feminicídio ao longo da história, e que, obviamente, nada justifica, porque justificar é uma palavra que pode entender o que é a justiça, é a justificação da existência. Acho que pode explicar o fenômeno para que a gente, inclusive, possa criar formas de combater. O entendimento da história não é justificar, mas é compreender o quanto o homem não soube lidar com o seu aspecto também sensível. É interessante que na psicologia, uma perspectiva junguiana, tem um entendimento de que o homem tem um aspecto feminino, o ânima, e a mulher tem um aspecto masculino, o ânimos. Mas isso, em relação a nós homens, foi pouco trabalhado historicamente. Fomos sempre voltados para o lado agressivo da caça, o racional e do trabalho. E eu acredito que a perspectiva dos estudos voltado que as mulheres estão trabalhando é de nós homens buscar uma retomada do nosso lado sensível, que é um lado humano, não é? Isso não nos torna inferior. Pelo contrário, nos potencializa como condição humana.
Jordana, existe um perfil, características que a mulher pode identificar como um potencial agressor? Existe um perfil do agressor? Então, não existe um perfil do agressor, né? Como o próprio professor Lucas colocou, essa questão é uma questão histórica, né? Que tem raízes no patriarcado, nas relações desiguais de gênero, essa violência ela está disseminada em toda a nossa cultura. Então, não tem um perfil de agressor, né? Muitas vezes se coloca como se o homem que cometesse esses feminicídios fosse um psicopata, alguém com problema mental, mas normalmente a gente vê que nesses casos pode ser o nosso vizinho, pode ser nosso colega de trabalho, né? São pessoas comuns. Porque diagnosticar, inclusive, como uma patologia pode ser um grande risco, porque, sim, inclusive, coitadiza esse indivíduo que cometeu um ato de violência e nem sempre a doença, a patologia justifica o fato. E você inviabiliza, de certa forma, essa violência, né? Então, a gente vê que não está presente em todas as classes sociais, né? Todas as raças, apesar da gente ter um alto índice de feminicídio voltado às mulheres negras, porque a gente tem uma relação aí com o racismo, mas a maioria desses homens, desses casos, a gente vê que são pessoas comuns, né, que vivem na sociedade e que são motivadas por esses crimes de ódio contra as mulheres, que têm essa base cultural, né, e esses crimes a gente vê que são motivados por questões de ciúmes, e a maioria, né, o maior índice de feminicídio é justamente quando a mulher decide interromper o relacionamento. É interessante a gente falar porque o feminicídio é amplamente mais praticado, exercido pelos homens, mas também é qualificado quando há uma parceira na relação. Uma mulher também pode cometer feminicídio. Sim, o feminicídio ele foi uma tipificação da lei de homicídio, qualificando esse tipo de crime como um crime cometido por razões de gênero, né? Ou seja, quando a vítima morre simplesmente pelo fato dela ser uma mulher ou por causa de violência doméstica. No caso, o agressor pode ser também, pode ser um homem ou uma mulher, mas sim, a vítima sempre uma mulher. Então, sim, os homens não têm acesso aos benefícios que essa lei poderia trazer. Porque quando a gente vê os índices, né, tem muita essa pergunta, por que não tem o João da Penha, por que não tem uma lei específica para os homens, né? Mas se a gente pensar, só enquanto a gente está aqui conversando, né, quantas mulheres não já morreram? Porque a cada 2 minutos no nosso país, uma mulher sofre pelo menos um tipo de violência. Né? A cada 9 minutos, uma mulher sofre um estupro. Né? Quantos homens sofreram violência nesse curto período de tempo, enquanto a gente está aqui conversando, tendo em vista que a gente tem esses dados alarmantes de casos de violência contra a mulher e de feminicídios? Professor Lucas, conforme a gente já conversou um tanto, e a Jordana também falou, que o feminicídio ele culmina num processo, num ciclo de violência, e há inclusive um dado do Senado, uma pesquisa desenvolvida pelo Senado, de que algumas mulheres são questionadas, por que você não saiu da relação antes de culminar numa agressão física ou posteriormente num feminicídio? E algumas mulheres relatam que não saem da relação do ciclo da violência porque não tem condição econômica de viver fora daquela relação com o agressor. Você acha que a questão econômica, você acha que a dificuldade de acesso da mulher ao mercado de trabalho também pode interferir e aumentar esses dados, esses índices de violência e de feminicídio? É uma situação delicada, como o homem falando, respondendo por que a mulher não sai da relação afetiva. Acho que o primeiro dado você apresentou, né? Estatisticamente há pessoas, mulheres, para algum tipo de necessidade econômica envolvendo filhos, ou seja, a necessidade de manter o parceiro porque ele pode ter uma renda melhor, maior, e ela se vê na necessidade de mantê-lo mesmo sofrendo algum tipo de violência. Também há outras perspectivas, penso eu, em abordagens dialoga tanto com a filosofia, espiritualidade, que às vezes pode ter um apego à situação. E é delicado falar assim, mas muitas vezes a situação pode entrar numa zona de conforto, por mais violento que é. A pessoa pode estar num desconforto de viver a solidão. Então, às vezes, a situação de desconforto, de ter que romper, passar por um momento de luto da ruptura amorosa, se é que houve, de fato, naquela fase final o amor, mas aquele espaço de tempo, de ficar sozinha e ter que restabelecer a sua própria autoestima,
Eu acho que isso também é um processo doloroso de todos nós, mas pode ser que em alguns casos, se tratando de mulheres, essa dificuldade pode não estar tão, pode estar muito alarmante. Então, a dificuldade psicológica de assumir, de abraçar a própria situação e falar, eu vou passar por cima disso, e separar do companheiro e colocar um fim na história, pode ser a dificuldade de não lidar com a própria solidão e criar um apego para aquela zona de situação que ela já conhece. Há uma cobrança social muito forte, né? A gente vê que as mulheres que não são casadas ou que são solteiras depois de uma determinada faixa etária são vistas como encalhadas e os homens são vistos como solteirão. Então também há uma cobrança social que dificulta o rompimento desse ciclo. É interessante que, por mais que haja movimentos sociais por parte do movimento feminino, feminista, das mulheres se querem ou não relacionar, os modelos de relacionamento monogâmico, polamor, trisal, enfim, hoje tem uma variedade. Entretanto, pensando numa cultura brasileira, ainda permanece na mentalidade masculina de que aquela mulher, dependendo da idade dela, solteira, que já passou por vários relacionamentos, é como se ela ainda não fosse o perfil ideal com quem se deva relacionar para um compromisso sério. E isso pode afetar de como essa pessoa vai lidar, já que existe essa expectativa social de se manter numa estrutura de um casamento, de um matrimônio, enfim. Então, muitas vezes a identidade da pessoa é que precisa ser repensada. É um desafio, mas creio que hoje, a psicóloga Jordana pode melhor explanar sobre isso, há várias práticas, né, de cuidado de si, eu acho que modos da pessoa superação dessa situação por meio de uma terapia. Eu acho que numa situação dessa, imagino, procurar um tipo de apoio. Pode ser que a pessoa própria, sozinha, tenha uma dificuldade muito grande. E não vai ser com o próprio companheiro com quem ela quer distanciar que vai ajudá-lo. E às vezes os filhos também, dependendo da idade, não vai dar esse suporte, já que ela é responsável por eles. Mas às vezes um apoio clínico de um psicólogo ou de um outro apoio, de uma outra assistência com quem ela possa confiar essa situação e poder superar com maior saúde mental, eu acho que ela tem que buscar primeiramente reconhecer que ela precisa de ajuda. Isso justifica bastante o fato da necessidade de uma lei e de instrumentos que possam coibir e dar suporte a esse diagnóstico, justamente para dar um suporte e o Estado, enquanto sociedade, enquanto nação, dizer para a mulher, nós podemos lhe ajudar a sair desse ciclo, você não precisa ficar nessa relação, você não precisa morrer. Jordana, você faz um trabalho com homens que foram agressores, e aí eu te pergunto, existe ex-agressor? Há uma possibilidade de reconhecimento de que essa atitude é inadequada e desses homens se recuperarem para novas relações? Então, na rede de atendimento a mulheres vítimas de violência, né, tem um órgão que foi esse órgão que eu atuei, que é o Núcleo de Atendimento a Famílias e Autores de Violência Doméstica, e onde acontecem grupos que a gente chama de grupos reflexivos temáticos, né? E aí, só fazendo adendo à fala do professor, né, dessa questão da mulher procurar ajuda, né, no término de relacionamento, a gente vê a importância desses grupos, porque esses grupos terapêuticos, na verdade, nesse caso não foi um grupo terapêutico, mas esses grupos têm um caráter terapêutico, né? Porque o grupo potencializa essa questão de, se você está lá, eu sou uma mulher que sofre violência, eu vejo que eu não estou sozinha, né? Tem outras mulheres que também passaram por isso, e aí o grupo tem esse papel de fortalecer essas relações para conseguir superar essas questões, né, da violência. No caso do grupo de autores, né, que é o órgão da rede que faz esse trabalho com os agressores, é justamente algo que é falado na Lei Maria da Penha, né, sobre isso é tipificado na Lei Maria da Penha, né, dessa escuta desses autores de violência, e aí esses grupos vem com uma perspectiva justamente de trabalhar e oferecer um espaço reflexivo e de escuta para esses homens a respeito não só da violência, mas de diversas questões, né? Então, não são grupos que vão tratar especificamente da questão da violência, né? Então, assim, você chegou aqui no grupo e vou falar especificamente do seu caso. Na verdade, a proposta é de esses papéis de gênero, né, que o professor estava falando, né, às vezes estão tão engendrados, né, essa visão do papel masculino, do papel feminino, né, muitas vezes esses homens nunca tiveram um espaço de escuta, né, para poder trabalhar as suas frustrações, os seus sentimentos, né, porque a gente vê que a violência,
ela surge muito numa crença de que se acredita que o sentimento que eu estou sentindo, a frustração que eu estou sentindo, foi causado pelo outro, né? Quando na verdade a gente precisa se responsabilizar por isso, né? E a nossa cultura, né, machista e de criação de meninos e meninas, a gente vê que tem uma dificuldade dos meninos, né, de se expressarem, né, a gente vive numa cultura em que a violência é utilizada como forma de resolução de conflitos, principalmente quando a gente vê, né, nos homens, e aí nesses grupos a gente trabalha justamente que outras formas a gente pode ter de resolução de conflitos. E é um espaço em que a gente trabalha sentimentos, né, de frustração, de raiva, de culpa, ciúmes, né, que é algo que é muito presente. É um espaço de discussão, de amadurecimento. É um espaço de acolhimento. Bom, aqui no estúdio nós temos a participação de algumas pessoas e nós temos algumas perguntas. Vamos lá para as perguntas da nossa plateia. Então, a minha dúvida é o seguinte: mesmo com a mudança a busca da mudança do machismo, o empoderamento feminino e toda essa luta até a legislação, a minha pergunta é: qual é o principal ponto que ainda leva com que a violência feminina seja tão comum atualmente? Eu vejo que o principal ponto é justamente o machismo. Ainda é o que a gente vê como base desses crimes, né? Quando a gente vê as motivações, são motivações porque os parceiros não aceitaram o fim do relacionamento ou porque não aceitaram o fato, talvez, de terem terminado um relacionamento e a mulher já está se envolvendo com outra pessoa, né? Então, tem como base esses sentimentos de posse, de propriedade sobre a mulher. Você comentou que o agressor ele não tem nenhum tipo de patologia, mas uma pessoa que tem um ciúme compulsivo, que não aceita o fim do relacionamento, você não acha que ele tem um problema psicológico? Na verdade, a maior parte desses casos a gente vê que não há uma patologia, né? Claro que pode existir casos, sim, de que tem uma patologia, mas essa questão de ciúmes, né, de não conseguir lidar com o fim do relacionamento, a gente vê que isso é uma questão muito comum. Tanto que quando a gente vê a quantidade de casos que acontecem, né, a gente pensa, mas a quantidade de psicopatologias que estão aumentando? Não, né? São coisas, são fatos que estão aí na nossa cultura e que existiram desde, né, dos primórdios da sociedade patriarcal e que perduram até hoje, né? Hoje a gente, né, já tem uma discussão maior sobre empoderamento feminino, sobre o papel da mulher na sociedade, mas a gente ainda tem que sim discutir a questão do machismo. E o papel dos homens nessas discussões é também extremamente importante, né, dos homens repensarem a própria masculinidade. Eu queria saber se os membros do Estado, como detentores de funções políticas ou grandes agentes públicos que reproduzem certo tipo de discurso, se isso tem algum efeito de dar uma certa guarida para a sociedade, continuar reproduzindo esse tipo de pensamento, e se existe um risco atual de a sociedade regredir nas conquistas que foram alcançadas até o momento. Sim, normalmente quando a gente vê uma figura de autoridade, né, reproduzindo discursos de ódio, que em alguma medida a gente se identifica, e nós somos uma sociedade muito violenta, né, porque a gente tem um mito de que o Brasil é o país do futebol, do carnaval, é um povo muito amistoso, mas a gente vê que isso é um mito, né, que nós temos não só nós somos não só o país quinto país no ranking de feminicídio, como somos o país mais perigoso para LGBTs viverem, somos o país que mais mata pessoas no trânsito, somos um país com alta taxa de violência, né? E quando a gente tem alguém, né, uma figura que, né, como você falou, alguém do Estado, que legitima esses discursos e muitas vezes as pessoas se identificam com isso, as ações também são legitimadas a executarem certos tipos de violência, de crimes, e com certeza isso influencia bastante, né? A gente vem vendo uma discussão sobre a questão da liberação do porte de armas para uso dentro de casa. E aí, que compromisso essas autoridades estão tendo com essas questões do feminicídio, quando a gente vê que a maioria desses crimes são cometidos dentro da própria casa, né, por parceiros íntimos.
Nós temos mais uma pergunta da nossa plateia. Eu trabalho com um projeto social no Gama. E lá a gente identificou que tem algumas mulheres que sofrem violência doméstica e a gente tentou abordar com elas como a gente poderia resolver esse problema. E perguntando e conversando com essas pessoas, a maior dor delas mas se eu denunciar ele porque ele está me agredindo, como é que eu vou me manter? Mas eu também amo ele. E se eu denunciar e a polícia não fazer nada, as autoridades públicas também não tomarem as providências cabíveis, ele vai sair e vai me matar. Então, não adianta eu ir lá e denunciar porque tem a lei. Porque nem sempre a pessoa que denuncia, ela tem a lei ao seu lado, por exemplo. Há uma certa omissão em casos de agressão, tanto mesmo porque, assim, boa parte da polícia em si, policial civil, militar, é de um público masculino. E você acha que, na sua visão de como psicóloga, você acha que pelo fato dos policiais ser um gênero masculino predominante na profissão de policial em si, você acha que deveria ter um aumento para o gênero feminino dentro dessas profissões? Você tocou num ponto muito importante, que é essa questão, muitas vezes, da não confiança no Estado da própria mulher. Quando a gente vê que a maior parte desses feminicídios são cometidos justamente no momento em que a mulher consegue romper com esse relacionamento, e a gente vê a falha das medidas protetivas, porque muitas vezes ela tem uma medida protetiva e essa medida não é cumprida, né? E às vezes as autoridades não têm um controle sobre isso, né? E que é uma questão que precisa ser muito falada ainda, né? Sobre essa questão de ter mais mulheres, né, nesses espaços de autoridades, policiais. Sim, as mulheres precisam ocupar mais os espaços, né? Porque, historicamente, os homens ocupam espaço público e é importante as mulheres estarem ocupando esses espaços também. Mas também é importante, né, a gente pensar que o machismo, ele não está só nos homens, né? Está nas mulheres também, né? E as mulheres também reproduzem comportamentos machistas e têm pensamentos machistas, né? Então, acho que a grande questão com autoridades que tratam com essa questão da violência é uma questão mesmo de abordar esse tema para que eles possam lidar com esse tipo de situação de uma maneira profissional. Porque quando a gente fala que é um problema enraizado culturalmente, ele está na gente, ele está também no policial, ele está na delegada, né? E essas questões precisam ser discutidas, né? E são temas que a gente aprende desde muito cedo, né? São essas questões de gênero, a gente aprende muito cedo e vai levando às vezes isso de uma maneira natural, que a gente não consegue perceber muitas vezes uma violência. E aí, se a gente não trata disso, não vê isso como um problema a ser discutido, não discute essas questões, muitas vezes essas autoridades acabam lidando com isso de uma maneira pessoal, né? Com base nas suas próprias crenças e aí reproduzindo novamente esse padrão e mais uma vez uma violência, né? Então, acho que o que falta principalmente é uma profissionalização nesses espaços para lidar com essas questões específicas de violência contra as mulheres. Então, nós terminamos o nosso programa de hoje, nós vamos abrir as últimas. Qual a última mensagem que você queria deixar, Lucas, para quem está nos assistindo agora? Bom, eu agradeço pelo convite. É interessante que a psicóloga Jordana falou sobre nós fazemos o debate, ele perpassa pelos estudos de gênero. É diferente de ideologia de gênero. Ideologia seria entendido como algo fechado, doutrinador, dogmatizante. Não, estudos é algo aberto, a gente está buscando uma compreensão e creio eu que, no fundo, as pessoas buscam uma relação saudável. Mas a confusão mental é que faz as pessoas tomarem atitudes que vai trazer mais sofrimento para si mesma. Jordana, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Nós gostaríamos de ouvir as suas últimas mensagens, inclusive incentivo e a informação de que órgãos e que espaços as mulheres podem procurar em caso de violência. Eu agradeço também a oportunidade de estar participando dessa discussão, né, desse momento. Os espaços, né, que a gente tem aqui, né, falando aqui do DF, onde a gente está, a gente tem um CEAM, né, tem um CEAM da 102 Sul, que são os centros de atendimento a mulheres, que eles focam também nessa questão da promoção para o mercado de trabalho,
né? Tem as delegacias, tem o Disque 180, que é o número, né, de Disque Denúncia, e vários outros órgãos da rede, né? Na internet hoje também a gente tem acesso fácil a essas informações, né? A gente vê todos os dias nos noticiários essas questões acontecendo, e é muito grave quando a gente pensa que esses casos são subnotificados, em que ainda boa parte das mulheres não denunciam, né? Então, mesmo esses números alarmantes que a gente ainda tem acesso, de que a cada 2 minutos uma mulher está sofrendo uma violência, esses dados ainda são subnotificados, e isso é muito grave, então a gente precisa sim falar sobre isso. Muito obrigada. Bom, então é isso, o nosso Prosa Acadêmica fica por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado bastante as discussões. Leve esse tema para discutir com sua família, com os seus amigos, e nos encontramos no próximo programa.